Este vídeo é sobre as minhas 30 creepypastas favoritas. Se não concorda com algo, escreva nos comentários qual creepypasta você acha que deveria estar aqui, ou na sua opinião, alguma que merecia estar em uma outra posição. Então vamos lá. Top 30 creepypastas. 30º lugar. A Tupa. A creepypasta é sobre um homem que estava desempregado, quando acha em um jornal um anúncio para pessoas que estão em busca de ganhar dinheiro fácil. Neste trabalho, o que ele precisava fazer era ficar parado em uma sala sozinho enquanto visualizava sua tupa, que é uma duplicata de si mesmo. Ele teria que manter a sua tupa por perto. No início, era difícil ficar visualizando-a, mas com o passar do tempo, ele conseguiu ter mais controle sobre sua tupa, até se tornar um profissional. Ele começou a interagir com a sua tupa para se divertir, mas com o tempo, a situação se torna outra. Ele perde o controle sobre sua tupa. Ela começa a se tornar agressiva e amedrontadora, e isso lhe causa muitos problemas. 29º lugar. Smiley Dog. Smiley Dog, ou Smiley.jpg, é uma creepypasta sobre uma foto amaldiçoada de um cachorro, que quem visualiza a foto real começa a ter uma série de ataques epiléticos, ou é amaldiçoado. Algumas vítimas dizem que na foto real podemos visualizar um cachorro, mais especificamente um husky siberiano, com um enorme e largo sorriso em seu rosto. De fundo podemos ver uma mão que parece estar abanando ou pedindo por clemência. Alguns que viram a real foto dizem ver Smiley Dog em seus sonhos, pedindo para espalhar a palavra. 28º lugar. O Inferno de Tomino. O Inferno de Tomino é a lenda de um poema amaldiçoado que quem o recitar poderá arcar com as consequências. Segundo a lenda, o mínimo que pode acontecer caso seja recitado é ficar doente e se machucar de leve. Mas na pior das hipóteses, é a morte. Dizem que tem coisas nesse mundo que não devem ser ditas em voz alta. E uma destas coisas é o amaldiçoado poema O Inferno de Tomino. 27º lugar. O Dançarino Sorridente. Esta é uma creepypasta real. É sobre uma garota que morava em uma grande cidade nos Estados Unidos. Ela era uma pessoa de hábitos noturnos. Quando se sentia entediada, saía para dar uma volta pela cidade. Nunca havia acontecido nada com ela em todos os 5 anos que ela já fazia isso, até uma certa noite. Ela estava andando perto de um parque em uma noite silenciosa. Quando deu meia volta para voltar para seu apartamento, em sua frente, viu um homem que fazia uma dança estranha na mesma calçada que ela. Ele se aproximava cada vez mais, e quando ele chegou bem próximo dela, ela viu aquele homem, com seus olhos esbugalhados e um enorme sorriso no rosto. E com a situação, a garota se paralisa de medo, e o homem ficou parado olhando para ela. Logo após, ele volta dançando, até que ficou tão longe que não dava para vê-lo mais. A garota corre até uma área iluminada, e é aí que percebe que o homem... Vigésimo sexto lugar. Seed Eater. O devorador de sementes, também conhecido como cara de trapo, é uma criatura originada a partir de relatos postados no blog Seed Eater Experiences e tem um modo de agir muito semelhante ao The Rake e o Slenderman. É descrito como um ser humanoide não inteligente, com pelo na cor do café verdoso, cabelo escuro e largo, e usando uma máscara com uma abertura no olho e na boca. E ainda existe um rumor que ele também tem um odor muito desagradável. O nome Seed Eater se dá ao fato de que um dos depoimentos enviados, no qual uma testemunha narrava aquele ataque feito contra sua irmã pela criatura, ele lembra que sua irmã disse algo similar a Seed Eater antes de morrer. E assim veio o nome. Você teria coragem de caçar o Seed Eater durante a sua caça? 25º lugar. Ingrid.
Essa creepypasta começa em um acidente. Uma pequena garota foi encontrada queimada e foi levada para o hospital. Ela levava consigo um pato de plástico. Ao doutor perguntar seu nome, ela diz Ingrid. Com o passar dos dias, Ingrid ia se recuperando das queimaduras de seu acidente, com exceção de seus olhos brancos, que eram iguais ao do pato. Ao pedirem para Ingrid soltar o boneco para fazer o raio-x, ela se desespera. Então fazem com ela segurando o boneco. E os resultados que os médicos veem no raio-x. É melhor vocês verem a creepypasta para ver o incrível e macabro final. 24º lugar. Para onde as crianças más vão. Para onde as crianças más vão é um programa infantil macabro que passava na TV libanesa na época da guerra. Disse que o objetivo deste programa era usar táticas de intimidação para deixar as crianças obedientes em seus devidos lugares. O encerramento era a cena mais chocante. Era a cena de um zoom em uma porta, velha e estranha. Dava-se para ouvir gritos vindos de lá, e aparecia um texto escrito em árabe dizendo: "É para onde as crianças más vão." As imagens e sons vão desaparecendo até se encerrar o programa. Depois de muito tempo, o garoto que já havia crescido vai até o estúdio que já estava abandonado. Lá ele encontra a tal velha porta do final dos episódios e lá entra. E o que ele encontra lá não é nada agradável. Digamos que é para onde as crianças más vão. 23º lugar. O Homem da Meia-Noite. O Jogo da Meia-Noite é um antigo ritual pagão, usado principalmente como punição para aqueles que quebraram as leis da religião pagã em questão. Embora tenha sido usado principalmente como uma tática para as pessoas não desobedecerem aos deuses, ainda há uma chance muito grande de morte para aqueles que jogam o Jogo da Meia-Noite. Há uma chance maior de danos mentais permanentes. É altamente recomendado que você não jogue o Jogo da Meia-Noite. Você deve andar em torno da sua casa agora completamente escura, com vela acesa na mão. Seu objetivo é evitar o Homem da Meia-Noite a todo custo, até 3h33 da manhã. Caso sua vela se apagar, o Homem da Meia-Noite está perto de você. Você deve reacender sua vela nos próximos 10 segundos. Se você não for bem sucedido em fazer isso, você deve cercar-se em um círculo de sal. Se você não conseguir fazer ambas as ações, o Homem da Meia-Noite vai criar uma alucinação do seu maior medo e vai arrancar seus órgãos um a um. Você vai sentir, mas você não será capaz de reagir. Boa sorte no jogo. 22º lugar. Definição de insanidade. Nessa creepypasta, um homem é desafiado a subir até o 45º andar de um antigo hotel que dizem ser assombrado e acender a lanterna lá em cima para provar seu feito. Já que não tem elevador funcionando, ele vai pelas escadas. Quando está chegando lá, 41, 42, 43, 44, 44, 44. Ele sobe e desce andares insanamente para continuar no mesmo local. 44. E esta é a definição de insanidade. Ter a consciência que os resultados nunca mudarão. 21º lugar. Todos os cisnes se foram. Essa creepypasta se passa em uma bela cidade, com canais cheios de cisnes. Até que os cisnes da cidade sumiram. E com o desaparecimento dos cisnes, outros animais começaram a aparecer mortos. A polícia começou a investigar isso, mas nada era encontrado, a não ser restos de animais já mortos. E com isso, as pessoas começaram a ficar com medo a sair de casa de noite. O primeiro homem a sumir foi um mendigo. Logo após isso, mais sumiços ocorreram. Pessoas começaram a ficar com medo de sair de casas, e ao decorrer da história, o local se torna algo parecido com uma cidade fantasma.
E no final, o mal que está causando isso é descoberto. Então, lhe dou apenas um aviso. Nunca vá a uma pacata cidade famosa por seus belos canais e cisnes, pois todos os cisnes já se foram. 20º lugar. Clockwork. A história começa com uma garotinha em seu quarto ouvindo a discussão de seus pais, até que o pai entra em seu quarto e acertou-lhe no rosto por desenhar nas paredes de sua casa. Seu pai era muito mal com ela. Com 17 anos, os desenhos eram sua paixão. Ela adorava desenhar coisas com sangue. Isso satisfazia bastante. Ao longo de sua vida, ela vem percebendo que o tempo está sempre contra ela, nunca ao seu favor. Sempre ouvindo a frase, seu tempo acabou. Já em um certo ponto de loucura, ela abre um enorme sorriso em sua boca e o costura. Enquanto ela fazia isso, sua mãe observa por trás e acabou agendando uma terapia para ela. Quando seus pais a pegaram na consulta, ela pensava que estava indo para casa, então adormece no carro. Quando ela acorda, ela percebe que está em uma cama branca em um quarto totalmente branco. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sentia um certo ódio pelo médico que estava cuidando dela. O médico lhe entrega um espelho para ver os resultados dos efeitos do tratamento, e seus olhos estavam completamente verdes, e ainda tinha costura na sua boca. E de repente ela sentiu algo estranho. Ela se sente feliz, e sua frequência cardíaca aumentou de repente. Ela levanta e diz ao doutor: o seu tempo acabou. E aí começa a série de assassinatos da Clockwork. 19º lugar. Depois de morta, minha namorada ainda me manda mensagens. A namorada de um rapaz acabou morrendo em um acidente de carro. Para não perder totalmente as lembranças da garota, ele e a mãe dela deixam seu Facebook ainda ativado, e apenas os dois entravam lá às vezes para relembrar e ter boas lembranças da falecida Emily. Até que as coisas começaram a ficar estranhas. Emily começa a mandar mensagens para seu namorado. Ele pensa que deve ser a atitude de um hacker babaca provocando-o emocionalmente, então não dá tanta bola, apenas fica um pouco magoado com a situação. Então, Emily começa a se marcar nas fotos de seu namorado, Nathan, em lugares que ela supostamente estaria se ela estivesse viva, e isso abala bastante. Ele começa a desconfiar dessas mensagens, até que ele recebe uma como foto. Essa foto mostra o quarto de Nathan no exato momento que ele estava no computador respondendo às mensagens de Emily. Foi aí que ele percebeu que algo não estava nada certo. 18º lugar. Eyeless Jack. Jack era um garoto normal que trabalhava em um jornal. Em um ato de patriotismo, decidiu defender seu país na guerra. Na guerra, Jack ficou cego devido a um ataque surpresa de gás das tropas inimigas, e seu melhor amigo foi baleado, e foram mandados para o hospital mais próximo imediatamente. Jack não parava de chorar devido à enorme dor que sentia, obrigando os médicos à remoção imediata de seus olhos. Com o tempo, o amigo de Jack veio a falecer, e em profunda tristeza ele volta à sua terra natal. E para piorar, mais notícias ruins. Seu irmão tinha morrido devido às partículas do ar contaminado da fábrica que trabalhava. E para piorar mais ainda as coisas, a mãe de Jack morreu semanas depois, de tanta tristeza da perda de seu querido filho. Jack estava cego e sozinho neste mundo. Então foi até seu quarto e pegou sua arma já carregada. Não pensou 2 vezes e atirou contra seu próprio pescoço. Seu corpo caiu sem vida no chão. E daí em diante, o fantasma de Jack, conhecido como Eyeless Jack, perambula pelo mundo tentando acalmar sua dor e está em busca de suas vítimas. 17º lugar. Zalgo. Zalgo é uma lenda da internet sobre uma cidade sinistra
que vem para causar a loucura, a morte e a destruição do mundo. Ele é aquele que espera atrás da parede, aquele que vem acabar com a humanidade, aquele de 7 bocas. Ele é o ser que proclamará o fim dos tempos cantando a mais linda música de todos com sua 7ª boca, a serenata do fim. Existe uma oração para invocação de Zalco, e a cada vez que ela é recitada, sua vinda é antecipada um pouco mais. Isso dá forças a Zalco, o Senhor das Trevas, o ser que espera atrás da parede, aquele que colocará tudo o que conhecemos para descanso eterno. Ele vem. 16º lugar. Síndrome da marionete feliz. Foi realizado um experimento na tentativa de bloquear a mente humana para apenas uma emoção, no caso, a felicidade. O nome inicial do projeto era o Projeto do Homem-Anjo, mas algo deu muito errado. Com o tempo, as cobaias começaram a apresentar falhas, e cada vez mais e mais falhas. Com o tempo, elas apenas riam, mas não era um riso de felicidade. Era quase um riso nervoso. Independente da dor que a cobaia sentia, ela continuava rindo. Parecia algo como um deboche. Este sintoma recebeu o nome de Síndrome da Marionete Feliz. Depois de 5 anos, não haviam mais esperanças. Aquelas risadas estavam desesperadas e perturbadoras. Toxinas foram colocadas na comida das cobaias para terem uma morte rápida e não dolorosa. Mas quando a cobaia viu o alimento, as risadas cessaram. Um apagão repentino aconteceu. As cobaias sumiram e alguns cientistas pareceram mortos, e mesmo assim estavam rindo. E logo mais crianças foram encontradas com a síndrome. E as cobaias originais estão escondidas por aí até os dias de hoje. 15º lugar. Drake. Um alien? Uma criatura humanoide? Drake é um ser que assombra a humanidade há tempos. Houveram relatos dessa criatura há séculos atrás, no diário de um capitão. Drake é uma criatura que nos visita durante o nosso sono. Ele nos observa enquanto estamos dormindo na beira de nossas camas. Ele tem um comprimento de ser humano normal, mas tem seu corpo totalmente envergado. Ele anda nu e tem enormes garras pontiagudas que usa para atacar e despedaçar suas vítimas em frações de segundos. Tome cuidado quando estiver dormindo, pois o Drake pode estar te observando no canto escuro do seu quarto, onde a luz não chega. 14º lugar. Tiki Toby. Toby era um garoto pálido com cabelos castanhos e bagunçados. Ele desde criança tem uma doença que o impede de sentir dor. Isso era motivo de vários insultos e apelidos na escola, e chamavam de Tiki Toby por causa de seus tiques nervosos. Quando volta para casa, se depara com seu pai lhe esperando, alguém que ele guarda profundo rancor por não estar lá com ele nas horas mais necessárias. Toby vai para seu quarto e tenta dormir, mas não consegue. E é quando ele vê sobre o poste de sua rua uma figura alta, braços longos e tentáculos em suas costas. Daí pra frente, Toby começa a ficar louco, a se machucar, a se afastar de todos que se aproximavam dele e a falar coisas sem sentido. Toby foi levado a um psiquiatra para uma consulta, e no meio da sua consulta, ele começa a se sentir um som fraco. Ele perde toda a linha de raciocínio. Tinha algo através da porta. Até que ele volta ao normal. Após tudo isso, Toby tenta dormir, mas tem um horrível pesadelo com sua irmã já falecida e Slenderman. E atrás dele haviam crianças de 3 a 10 anos. Então ele acorda desesperado e vai para a cozinha para encontrar seu pai na sala. Ele começa a ouvir vozes e uma queimação em seu corpo. E é quando nasce o assassino e proxy Tiki Toby, fazendo sua primeira vítima, seu pai. 13º lugar. Abandonados pela Disney. A creepypasta sobre o Palácio de Mowgli, o menino lobo que estava quase concluído quando foi abandonado pela Disney. Por mais incrível que pareça, isso não chegou à mídia. A Disney fez um ótimo trabalho para esconder seus vestígios. Ninguém mais falava sobre aquilo.
até que o narrador da história resolve iniciar uma pesquisa para encontrar o local, ir lá para ver tudo com seus próprios olhos e explorar um pouco. Quando chega lá, encontra tudo destruído e vandalizado, e obviamente abandonado. Nos portões já dizia, abandonado pela Disney. Então, ao adentrar o local, tudo que vê é destruição, com exceção de uma sala que ainda estava trancada. Então ele resolve arrombar a fechadura e entrar na sala para explorar o local ainda não invadido. E o que ele encontra lá não é nada agradável. 12º lugar. Os Portadores. A história dos Portadores é uma das mais obscuras, misteriosas e perturbadoras de todas. E é por isso que ocupa a 12ª posição. Diz a creepypasta que no mundo existem 2.538 objetos, mas 2.000 deles estão perdidos. Porém, os outros 538 jamais devem se unir. Essas histórias têm origens diversas, muitas são questionáveis, mas todas seguem o mesmo estilo. Todas contam a história de um número de objetos que, quando unidos, trarão consequências horríveis, tão horríveis que só de ouvirem seus detalhes as pessoas enlouquecem. E o mais interessante dessa história é a questão da veracidade da mesma, pois não dá para dizer se o que acontece lá é realmente verdade ou não. E aí, quer descobrir? 11º lugar. A vida na máquina. O narrador desta creepypasta percebe que as pessoas têm um certo interesse por jogos em que elas têm controle sobre o mundo todo, como Spore, por exemplo. Então, ele decide criar um jogo similar a isso, algo que se assemelha à real evolução. Ele começa por criar partículas básicas, e com o tempo, elas vão evoluindo, e ele vai tornando o simulador cada vez mais complexo para que as mesmas possam evoluir cada vez mais e mais. E quando se dá conta, ele criou um mundo como o nosso, com criaturas inteligentes que o encaram como um criador, como um deus. E o que mais o intriga é que essas criaturas desejam a salvação, assim como nós. E nem ele, que é o criador do simulador, sabe que tem uma maneira de tirar todo o mal do seu mundo. E é quando acontece um apagão e seu computador desliga. E então que ele percebe que Deus estava o impedindo de cometer o mesmo erro que ele cometeu. 10º lugar. Jack Risonho. Isaac era um garotinho solitário, até que no Natal encontra uma pequena caixa de madeira misteriosa em sua cama, e dela sai seu mais novo amigo, Jack Risonho, o palhaço. Eles se divertem muito brincando juntos. 3 meses, Isaac e Jack brincavam de pirata atrás de sua casa, quando um gato passou por trás e os braços de Jack esticaram como anacondas e ficaram pressionando o gato, até a sua morte. Houve um certo silêncio enquanto observavam o cadáver do gato, mas deixaram-os para lá com risadas. Mas sua mãe descobriu que eles haviam matado o gato e não acreditou que tinha sido Jack. Então, a mãe de Isaac o manda para um colégio interno e Jack volta para sua caixa para ficar à espera dele. Com o tempo, Jack foi se sentindo solitário e suas cores foram se transformando em tons de preto, branco e cinza. Com 20 anos, Isaac volta para sua casa após seus pais já estarem mortos, mas ele estava diferente, mais triste. Nem se lembrava de Jack, que permaneceu em sua caixa. Isaac havia se tornado um assassino. Ele levava as pessoas para sua casa, as matava e fazia móveis com as partes do seu corpo. Presenciando tudo isso, Jack não aguenta mais. Ele sai de sua caixa e acaba com Isaac com suas próprias mãos, de uma forma lenta e bem dolorosa. E assim como ele fazia com suas vítimas. 9º lugar. Jeff, o assassino. Jeff era um garoto normal. Ele e sua família se mudaram para um novo bairro, onde ele e seu irmão não se deram muito bem com os outros garotos da vizinhança. Uma vez, quando iam para a escola, foram ameaçados por 3 meninos, e um deles empunhava uma faca. Jeff sentiu algo estranho,
Então enfrentou os 3 garotos de uma vez e acabou vencendo, esfaqueando um deles. Quem arcou com as consequências disso no futuro foi seu irmão, Liu, que foi mandado para um reformatório. Jeff e sua família vão a uma festa de uma vizinha, e no meio da festa, os mesmos 3 garotos vão atrás de Jeff em busca de vingança, e ali travam uma luta. Jeff, no final todo cansado e machucado, já havia acabado com 2 deles, enquanto lutava com o último. No final da luta, o outro garoto acabou jogando fogo em seu rosto que estava cheio de vodka. Jeff se queima todo e é levado ao hospital ainda com vida. Tempos depois da luta, Jeff se recupera dos ferimentos e pode retirar a faixa de seu rosto. E não é nada agradável o que eles veem. Sua pele pálida, seus cabelos totalmente negros e grandes. Ele fica louco quando se vê no espelho. Ele se sente lindo. Ele vai para casa e vai para o banheiro. Lá, ele esculpe com uma faca um sorriso em seu rosto para estar sempre sorrindo e queima suas pálpebras para ver seu sorriso para sempre. Vendo isso, sua mãe se desespera e chama seu marido para dar um fim nisso, mas Jeff escuta tudo e mata os 2. Liu estava dormindo em seu quarto quando se sente observado. Quando abre seus olhos, ele vê Jeff sobre ele. Ele põe sua mão na boca de Liu e diz sua famosa frase: "Shhh, vá dormir." 8º lugar. Slenderman. Ele veste terno preto. É muito magro. É capaz de esticar seus membros e o próprio tronco para tamanhos desumanos, a fim de provocar medo e também seduzir suas presas. Com seus braços estendidos, suas vítimas ficam hipnotizadas e ficam totalmente impotentes. Ele também pode esticar seus dedos criando tentáculos. Ele nunca deixa rastro de suas vítimas. Não se sabe a origem dele. Ele gosta de raptar crianças. Sempre é visto antes do desaparecimento de uma ou várias crianças. Gosta de lugares com névoas ou muitas árvores, onde ele pode se esconder. Dizem que as crianças podem ver ele se não tiver adultos no local. Parece uma lenda, mas muitas pessoas afirmaram já terem visto o homem esguio. Os avistamentos normalmente acontecem à noite, perto de rios ou florestas. Tem relatos também dele ter encontrado em quartos de crianças à noite, com janelas abertas. São comuns no Japão e na Noruega, mas vem crescendo os avistamentos em outros lugares do mundo. Cuidado com o Slenderman. Ele pode estar aí com você nesse momento, sem que você perceba a presença dele. 7º lugar. O Profeta Risonho. O Profeta Risonho era um proxy brasileiro do Slenderman, até que ele conseguiu se livrar de seu líder e obteve total controle sobre si mesmo, mas seu real líder era e sempre será Zalgo. Ele purifica suas vítimas. Seu dever é limpar o mundo para que apenas os puros possam observar o erguimento de Zalgo, aquele que proclamará o fim dos tempos. Ele usa uma máscara com um largo sorriso e 2 olhos negros chorosos. Ele vem fazendo vítimas por todo o Brasil, de norte a sul. Então, quando você ler nos jornais ou ver na televisão que pessoas estão morrendo nas cidades, tome cuidado, pois você pode ser a próxima vítima do profeta, com sua profecia mortal. 6º lugar. Experiência de sono da Rússia. A creepypasta é sobre o experimento russo nos anos 40. Era uma tentativa de deixar 5 cobaias sem dormir por 15 dias sob ações de gases. No começo tudo ocorria bem. Os cobaias agiam naturalmente, conversavam entre si. Mas com o passar dos dias, elas começaram a ficar insanas. Começaram a gritar pelo quarto e taparam a visão do cientista com papéis, utilizando as próprias fezes como cola. E a cada dia, elas ficavam mais loucas e mais desumanas. Chegou a um ponto que pareciam mais animais do que pessoas. Quando os cientistas disseram que fariam um teste com microfones,
O que a colaboração daria a liberdade imediata para uma delas? A resposta impressionou a todos. Nós não queremos sair. As cobaias estavam viciadas pela ação dos gases. Pediam cada vez mais e mais por isso. E o fim dessa creepypasta é no mínimo interessante. Recomendo que a veja inteira. 5º lugar. Pique-esconde solitário. O pique-esconde solitário, também conhecido como pique-esconde de um homem só, é um ritual para entrar em contato com os mortos. Os espíritos que estão vagando sem descanso pela terra estão sempre à procura de um corpo para possuir. Nesse ritual, você convocará tal espírito oferecendo uma boneca ao invés de um corpo humano. Você irá brincar de pique-esconde, mas se acha que será algo fácil, você está totalmente enganado. Após encontrar a boneca, será a vez dela de te procurar, e ela terá uma arma consigo, segundo o ritual. Seja uma faca, uma caneta ou qualquer outra coisa. Você deve tomar cuidado, não ficando por mais de 2 horas no ritual, senão o espírito ficará forte demais para ser expulso da boneca. E não saia do ritual antes de realizar o ritual de encerramento. E então, é corajoso o suficiente para brincar de pique-esconde sozinho? 4º lugar. O jogo do celular. Essa creepypasta se passa em uma cidade nos Estados Unidos, mais especificamente em um colégio. Por lá, existe uma lenda chamada o jogo do celular. É o seguinte, você manda uma mensagem para um certo número dizendo: eu desejo ter o poder de amaldiçoar as pessoas. E se tudo der certo, você receberá uma mensagem de volta dizendo: bem-vindo ao jogo. Uma vez que você estiver dentro do jogo, você corre risco de vida. Dentro de 2 semanas, você será submetido a diferentes tarefas, ou então será arrastado no meio da noite. Existem 2 formas de não ser arrastado. A primeira era encontrando um item de proteção especial. O item pode ser qualquer coisa. Você nunca sabia o que ia ser, mas tinha que ser algum item que deveria sempre te acompanhar e que estaria sempre te machucando ou lhe causando muita dor. Esse era um preço pequeno dependendo do tempo de vida que ainda lhe resta. A segunda maneira era trazer alguém para o jogo. Isso poderia ser feito enviando uma mensagem de texto dizendo: bem-vindo ao jogo, para qualquer pessoa que você conheça pessoalmente. Se alguém recebeu uma mensagem de texto de outra pessoa que estava no jogo, então significa que a pessoa estava agora no jogo também, e sujeita a todas as mesmas regras e consequências do jogo. Se a pessoa não encontrar um item de proteção a si mesma ou trazer outra pessoa ao jogo, então elas também seriam arrastadas. E aí? Vamos jogar? 3º lugar. A Casa Sem Fim. Essa creepypasta é sobre uma casa com 9 quartos e ninguém nunca conseguiu chegar ao seu fim. Era o seguinte: a gerência lhe oferecia $500 para chegar até o fim da casa e pronto. Parece algo simples, pois é impossível uma casa não ter fim, certo? Errado. Ao entrar na casa, o primeiro quarto é ridículo com decorações de Halloween. O segundo quarto já tem um clima mais pesado, com névoa e alguns morcegos pendurados no teto e voando. Um pouco assustador, mas ainda assim moleza. Já do 3º quarto para frente, a situação se torna outra. As coisas começam a se tornar cada vez mais bizarras e assustadoras. Será que é possível atingir seu fim? 2º lugar. 1999. Como já diz o nome, a creepypasta se passa no ano de 1999. Ela é sobre um canal de TV local chamado Caledon Local 21. Nesse canal passavam os seguintes programas: Booby, A Adega do Senhor Urso, O Anjo Caído e Vida e Pinte com a Alma. Algumas coisas estranhas ocorriam nos desenhos, e como eram crianças que assistiam, não percebiam tanto. Mas mesmo assim,
Coisas muito obscuras ocorriam nos bastidores de Caledon Local 21. Por ser uma creepypasta enorme e uma das minhas favoritas, não darei muita descrição sobre ela. O link da creepypasta completa está na descrição. Primeiro lugar, o Jogo do Diabo. O Jogo do Diabo é, sem dúvidas, a melhor creepypasta que eu já li. Se trata de um ritual de como conversar com o diabo, mas é claro, tem uma lista de passos a seguir, senão o ritual não terá sucesso ou coisas terríveis podem ocorrer. Nesse ritual, o diabo aparecerá em um espelho. Ele tentará ficar igual a você, mas não conseguirá esconder o brilho horrendo de seus olhos. O que vocês farão é um jogo de perguntas. Ele irá responder suas perguntas e você irá responder as perguntas dele. As perguntas dele podem ser de coisas que qualquer criança possa responder a perguntas super complexas e impossíveis de se obter a resposta. Mas ele nunca lhe informará se você acertou ou não. Pois se for o caso, ele é obrigado a responder com toda a sinceridade. Senão, ele está livre a mentir. Tem muitas outras regras sobre o jogo, e aconselho fortemente que vejam a creepypasta. O link está na descrição, assim como de todas as outras mencionadas aqui neste vídeo. Agora é a sua vez de falar com o diabo em pessoa. Então, gente, esse é meu top 30 das minhas creepypastas favoritas. Bom, esse vídeo deu muito trabalho, então peço que, se vocês gostarem, realmente deixem seu like. Siga no Twitter, que está aí na descrição, e a página do Facebook também. Lá eu informo todo mundo sobre as coisas que acontecem aqui no canal. Sempre estou respondendo todos vocês. Então é isso, e até o próximo vídeo.